Nossa saudação no precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Saudação esta extensiva a todo o povo de Deus, espalhado pelo Brasil e pelo mundo afora. Pela graça de Deus, tendo ultimado os trabalhos da missão Resgate no sul do Brasil, precisamente em Santa Catarina, estamos agora, nesta sexta-feira, conhecida como Sexta-feira Santa, em missão pelo Sudeste brasileiro, precisamente no estado de São Paulo e, posteriormente, no estado de Minas, com destino ao Nordeste, onde estaremos no estado da Bahia, em momentos especiais, com um grupo de pastores denominacionais que desejam conhecer um pouco mais da mensagem. É evidente que teremos companheirismo com alguns ilustres ministros da mensagem precursora da segunda vinda de Cristo. Meu desejo neste momento é de trazer uma simples meditação sobre o tema: que feridas são essas? E o texto de Zacarias, capítulo 13, e verso 6, diz: E se alguém lhe disser, que feridas são essas nas tuas mãos? Ele dirá, são as feridas com que fui ferido em casa dos meus amigos. O profeta de Deus, William Branham, diz que todo dia é dia de relembrarmos aquele dia no Calvário. Era véspera de Páscoa, 13 de Nisan, isto é, abril do ano 30, exatamente um dia anterior ao sacrifício de Cristo. Do alto do Monte das Oliveiras, a 1.500 metros ao leste de Jerusalém, e de sobre os seus 900 metros de altitude, Jesus observava dentro e fora dos muros da cidade milhares de peregrinos conversando em aramaico, se acotovelando em busca de uma acomodação para comemorarem a Páscoa. Enquanto que dentro do grande templo de mármore, milhares de cordeiros aguardavam a hora do sacrifício. Não sabia aquela multidão de romeiros que ao longo caminhava rumo a Jerusalém um cordeiro diferente, estranho, mas glorioso, que manso e pacífico vinha ao encontro do seu Calvário. Oh, que dia no Calvário! Que feridas são essas? E ainda hoje, nesse longo período da festa pentecostal, Jesus se apresenta à igreja como o cordeiro imolado, pois ainda há sangue no propiciatório. Embora ele haja ressuscitado, tenha sido glorificado e esteja magnificado. Pois enquanto não entrar o último eleito, ele permanecerá no ministério intercessório. 1 João 2:1, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados. Que feridas são essas? Da mesma forma, o Senhor Jesus Cristo se apresentará aos judeus durante a festa das trombetas, como cordeiro magnificado. Digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder e as riquezas, e a sabedoria, e as forças, e a honra, e a glória, e ações de graças. Quando será isso? Será após o arrebatamento. Como sabemos, a festa pentecostal abrange a plenitude dos gentios, e estamos passando sob essa larga festa,
Durante esse tempo, Deus está visitando os gentios e tirando um povo para o seu nome. Atos 15, 14. Quando terminar a festa pentecostal, será a festa das trombetas. As trombetas eram para convocar um dia de expiação em Israel, para o sacrifício, ou seja, a expiação. Encontramos que as trombetas pertencem unicamente a Israel. Da festa da Páscoa à festa dos Pentecostes eram passados 7 sábados, isto é, um tipo das 7 eras da igreja. A festa das trombetas está em Apocalipse 7. Você que é estudioso encontrará que em Apocalipse 6 termina o 6º selo. É impossível discorrer mais sobre este assunto, pois o tempo não nos permite. Além do mais, é um assunto do conhecimento de todos que conhecem as Escrituras e manuseiam as mensagens do profeta William Marion Branham. A nossa meditação está subordinada ao tema: que feridas são essas? Quando lemos essa escritura de Zacarias, capítulo 13, verso 6, é motivo de profunda meditação. Que feridas são essas em tuas mãos? Ele dirá: são as feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Que coisa terrível! Embora todos os cristãos estejam feridos, porém há alguns mais injustiçados. Fiquei surpreso e feliz ao tomar conhecimento que os principais líderes, as grandes lideranças evangélicas do Brasil, se uniram para orar e jejuar pelo governo e pela humanidade. E pensei, será que os ministros da mensagem da última hora estão fazendo o mesmo? Exatamente quando todas as armas do inferno estão apontadas para os tabernáculos? Não só para abater pregadores, mas para destruir a fé dos cristãos. E, acima de tudo, para aniquilar a mensagem, desacreditar a revelação que nos tirou das denominações. Muito cuidado! Tenhamos cuidado com o momento que estamos passando. Que feridas são essas? É triste dizer, mas se continuarmos assim, todos os pregadores serão abatidos e todos os crentes serão escandalizados. Cuidado! Cuidado com o que você transmite e cuidado com aquilo que você ouve. Portanto, devemos estar bastante atento para esta hora. Um cordeiro não reclama os seus direitos, ainda que seja ferido na casa de um amigo ou no púlpito de um colega. A mensagem, o sinal, parágrafo 9. Um cordeiro é obediente, sacrifica seus próprios desejos e não reclama o seu. Ao cordeiro lhe tiram toda a sua lã, e a única coisa que ele tem própria. Não diz nada. Sacrifica tudo que tem, dá tudo que é seu e tudo que é. Assim é o verdadeiro cristão. Ele não revida, não persegue eleito, não persegue eleito. Convém que todos nós digamos aleluia. O Cordeiro imolado Jesus Cristo foi traído, negado e abandonado pelos seus discípulos e seus seguidores. Aonde? Na casa dos seus amigos. E na solidão do Getsêmani foi o início dos seus flagelos. Ele suou sangue. Jesus estava em profunda meditação no Getsêmani e ali começou de fato a sua paixão. Suar sangue significa uma intensa vasodilatação dos capilares cutâneos e que provoca uma atividade exagerada das glândulas sudoríficas e uma porção de hemorragias microscópicas.
A pessoa sua sangue em casos excepcionais, nos estados de choque. Talvez você pergunte, Jesus estava em estado de choque? Sim, estava sim. Talvez não do ponto de vista patológico, mas certamente do ponto de vista psicopatológico. Ali no Getsemane, ele foi preso às 23 horas daquela quinta-feira. Em apenas 12 horas, ele foi submetido a 5 interrogatórios. Ele foi interrogado, julgado e condenado à revelia por um tribunal de interesses que, ironicamente, o chamavam de Rex Judaicorum, rei dos judeus. Julgamento de interesses. E ao meio-dia, no dia seguinte, já havia sido lavrado a sentença de morte do Salvador. Que coisa terrível quando analisamos essa situação do seu julgamento e agora começa o seu grande flagelo. Uma vítima que seria chicoteada, ela seria despida e amarrada a um tronco, então apanhava sem piedade com um chicote que consistia de várias tiras de couro, cada uma com pedaços pontiagudos de metal ou osso nas suas pontas, ou pedaços de chumbo. Fragmentos de carne eram lançados ou arrancados das vítimas, algumas das quais não suportavam o castigo. Lá estava Jesus, nesse estado tão terrível. E por isso mesmo, ante a corte cobriram sua nudez com uma capa de cor de escarlate, e tecendo uma coroa com 71 espinhos pontiagudos, puseram-lhe na cabeça e batiam-lhe com uma cana e escarneciam dele, zombavam do meigo Salvador. Depois vestiram-lhe suas vestes e o levaram para ser crucificado. Parece que essa é o juízo do cão. Quando um cachorro está ferido, todos demais batem nele, até as cadelas. Vêm e o mordem também. Ninguém tem piedade do ferido. Ninguém tem piedade daquele que está padecendo, chorando, gemendo, muitas vezes do canto às escondidas, com a mão sobre o rosto, temendo contemplar o sol. Que feridas são essas? Quando lemos São João, capítulo 1, verso 11, diz que veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Certamente o juízo final se cumprirá ali, de acordo com Zacarias, capítulo 13. Ali está o grande juízo, quando eles vão olhar para ele no grande juízo do trono branco, querendo salvação e escape, mas não terão, porque feriram o amigo, feriram o Salvador em suas próprias casas, em seus próprios quartos, feriram o seu Salvador, seu mentor, o seu amigo, o seu pastor, através do seu próprio computador, da sua própria rede social. Que feridas são essas? Não vos comove isso? Não é exatamente o que diz as Lamentações de Jeremias? No seu capítulo 1, verso 12. Não vos comove isto? A todo vós que passais pelo caminho, vede-se a dor como a minha dor, que veio sobre mim, com que me entristeceu o Senhor no dia do furor da sua ira. Vede-se a dor como a minha dor, vós que passais pelo caminho. Vós que usais as redes sociais, vede-se a dor como a minha dor. Vós que são encarregados de passar mensagem, disse-me disse, e muitas das vezes fake news, ou talvez verdades das quais nos envergonhamos, dando um basto erro. Agora tem que vir a difamação. A difamação dói mais do que a calúnia. A calúnia você está imputando fato definido como crime de algo que não aconteceu, que ninguém fez.
Mas a difamação dói muito, porque a pessoa tem vergonha do seu erro. E você não tem piedade, sabendo que está na mesma condenação. Não escapará ninguém. Todos passarão por essa mesma prensa. No entanto, quando vemos a Escritura, que feridas são estas em suas mãos, observamos que é necessário atentarmos para a grandeza daquele sacrifício no Calvário, daquele Cristo, mas também dos Cristos de hoje, que sangram pelas ovelhas. O pastor dá vida pelas suas próprias ovelhas. Como disse Paulo, tudo sofro por amor dos escolhidos. Muitos nunca sofreram coisa nenhuma. Muitos nunca ganharam uma alma para Cristo. Muitos nunca arrebanharam coisíssima nenhuma. Tem ministério de dispersar, ministério de destruir, ministério de caluniar, de difamar, de injuriar. Que tristeza para um cristão, para não dizer que vergonha. Há porventura maior dor do que esta? Vós que passaste pelo caminho, vós que sois bons leitores, porque Salomão, quanto à construção do templo, arregimentou 70.000 carregadores de carga e 80.000 lavradores de pedras, escultores de vasos e outros utensílios. Por quê? Porque tanta gente para esculpir, para lavrar, em detrimento daqueles que estavam somente para carregar. Porque esses que estão esculpindo, esses que estão lavrando, esses que estão fazendo o vaso, esses que estão preparando as peças, sofrem mais, se ferem mais, se machucam mais e morrem. Todo aquele que se dispõe a fazer uma obra de misericórdia, de caridade, vai sofrer. Todos que quiserem viver piedosamente passarão por grandes tribulações. Quanto mais você se esforça para fazer uma obra, mais você sofre. Fica com as mãos calejadas, ferido, machucado. Quando não morre, ficam tantas cicatrizes. Hoje conhecemos homens pelo mundo afora que gastaram toda a vida, 40 anos, 55 anos, 70 anos, lavrando, construindo, preparando vasos. Agora estão feridos, quebrados, machucados. Eles mesmos estão virando cacos de tanto labutarem para fazer vasos, muitas das vezes, para os perseguirem. Não há dor maior do que discipular. Às vezes dá instrução, às vezes é dar ministério e até igreja. E em recompensa, a traição, o escárnio, o descaso, a indiferença. Parece que preferimos chorar a morte do que ajudar o ferido. E que feridas são essas? E vós que passaste pelo caminho, não vos comove isto? Não sabe que você está também na mesma peça, está no mesmo corpo e poderá enfrentar esse calvário a qualquer momento? Com a alma angustiada, eu digo, há uma sexta-feira de Páscoa para todos os ministros. Sem dúvida alguma, há muitos Cristos sendo crucificados nesta sexta-feira. De norte ao sul, de leste a oeste, há um grito: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Ora, deixa o homem viver, deixa o homem trabalhar. Por que ser contra uma pessoa que Deus está a favor? Embora corrigindo-a? Por que crucificar um Cristo só porque há oposição? Cuidado, pois com a medida com que medirdes, te medirão também. Sim, lembre-se que o que sempre dizem, todos dizem, é preferível ser um cachorro amigo, ter um cachorro amigo, do que um amigo cachorro. E recentemente eu falei, se você alimentar um cachorro por 3 dias, ele lhe reconhecerá por 30 anos.
mas você corre o risco de alimentar um ser humano, um colega até de ministério, por 30 anos, e em 3 dias ele vai se esquecer de você, vai te rejeitar. E lembre-se de uma coisa, todos nós estamos sujeitos a isto. Quem vos fala está 55 anos no campo, 55 anos de evangelismo, 55 anos de pastor, e hoje como missionário em mais de 118 países. Eu sei o que estou falando. Tenha cuidado, companheiro. É dito lá na minha região que quando a casa do vizinho está pegando fogo, é melhor você colocar sua barba de molho. Vigie, vigie que o juízo virá. Disse anteriormente, não escapará ninguém. O plano de Satanás não é derrubar um homem, não é derrubar os homens. O plano de Satanás é desmoralizar a mensagem, é desmoralizar o mensageiro, desacreditá-lo. Porque quem vai tirar a noiva da denominação não é um homem, é a mensagem. Quem prepara isso para o arrebatamento é a mensagem. A fé para o rapto está na mensagem. E quando você fala mal do mensageiro, dos mensageiros, dos pregadores e, consequentemente, da mensagem que eles pregam, você está dizendo que isso não vale coisa nenhuma. Então não haverá arrebatamento. Você entrará em juízo. Que Deus tenha misericórdia da tua alma, da nossa alma. Que Deus nos socorra nesse momento tão difícil. Que feridas são essas? Eu te aconselho que quando eu terminar de falar, você abra a sua Bíblia no livro de Jó e capítulo 19. Eu estou dizendo para você ler Jó 19. Você é o Jó do dia. Você é o Cristo do dia. Você é o mensageiro do dia. Nesta sexta-feira haverá muita crucificação. Deus te abençoe. Deus te guarde. Que feridas são essas?